Santo, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que hoje, nessa sexta-feira, que nós comemoramos Santa Catarina de Sena, pedindo mesmo essa doutora da igreja, para que possamos mesmo ter muita saúde, paz, sabedoria e entendimento da palavra. Hoje, o que o Senhor, Ele faz a multiplicação dos pães, e nós vamos pedir ao Senhor a graça de termos um coração solidário, um coração que sabe dividir e repartir. Que Deus nos abençoe e nos dê um dia muito produtivo e uma leitura orante cheia da graça de Deus. Antes de iniciarmos, queria pedir àquele que não é inscrito no canal a se inscrever, a você dar o like, a você compartilhar, a você colocar o seu comentário. Que Deus nos abençoe e nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos clamar ao Espírito Santo de Deus, pedindo ao Pai, em nome de Jesus, envia o Teu Espírito Santo sobre a minha vida e a vida de todos aqueles que rezam comigo a leitura orante da Palavra de Deus. O Teu Espírito Santo é que nos dá força, o Teu Espírito Santo é que nos dá coragem, o Teu Espírito Santo é que nos impulsiona a ser homens e mulheres melhores. E nós já Te consagramos o nosso dia, pedindo mesmo, Senhor, dai-nos força, dai-nos saúde e dai-nos sabedoria. Amém. E hoje, a palavra que o Senhor nos convida a meditar é o Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. E naquele tempo, Jesus atravessou o lago da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu a um monte e ali se sentou com os seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe: onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens com o número de 5.000. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida, distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas, igualmente dos peixes, lhes deu quanto queriam. Enquanto, estando eles saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram e os pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram encheram 12 cestos. À vista desse milagre de Jesus, aquela gente dizia: este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Jesus, percebendo que o queria arrebatá-lo para fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje, nós presenciamos mesmo o milagre mesmo de Jesus. E a gente lê no Evangelho que a multidão seguia Jesus por causa dos milagres que ele fazia aos doentes, em favor dos doentes. Então, Jesus ele sobe ao monte. O subir ao monte é o momento em que Jesus sempre vai conversar com Deus. Então, essa subida ao monte, hoje muita gente sobe ao monte também para orar. Então, sempre que a palavra fala que Jesus sobe ao monte, Jesus ele sobe para orar, para conversar com o Pai. Só que lá do monte ele vê uma multidão que vem ao encontro de Jesus. E Jesus então ele pergunta para Filipe: onde a gente vai comprar pão para entregar, para dar para essas pessoas? E Filipe fala assim: olha, Jesus,
Nem se a gente tivesse 200 moedas de prata, não ia dar um pedaço para cada um, de tamanha que era a grande multidão. Mas André é um outro discípulo de Jesus, falou: olha, Jesus, tem aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas André fala e ao mesmo tempo André diz: mas o que é isso para tamanha multidão? Mas para Jesus não existe impossível. Então Jesus falou: olha, então faz todo mundo se assentar e a gente vai resolver esse problema. E todos se sentaram, Jesus abençoou e todas as pessoas se alimentaram. Todas comeram e, mais ou menos assim, todos comeram e repetiram. Todo mundo pôde comer o que quis. Mas ainda sobrou. E Jesus ele falou: olha, não é para não se perder nada. E a gente lembra lá dos 5 pães, sobraram 12 cestos. E a partir dos milagres, eles começaram a dizer que verdadeiramente Jesus Cristo era o Filho de Deus, porque eles estavam vendo com os olhos os milagres de Jesus, essa multidão. E Jesus ele vê que eles querem se tornar, fazer com que Jesus se torne rei. E aí o que Jesus faz? Ele volta para o monte para orar e para conversar com Deus, com o Pai de novo. E nesse texto eu já te convido para nós irmos já para o nosso segundo passo da leitura orante, que é a meditação. Quando eu trago esse texto para a minha vida, e o que esse texto diz para mim? Essa multiplicação dos pães, essa graça da providência de Deus, um Deus que provê. O que eu, Raquel, o que você que reza comigo, nós podemos trazer para a nossa vida? Muitas coisas poderíamos trazer. Mas hoje eu reflito com você aquela criança que chega com 5 pães e 2 peixinhos. Ou seja, é nada perto da multidão. Mas o nada diante de Jesus se torna alimento para uma multidão. Então, quais são os meus pãezinhos e os meus peixes? Os meus dons que eu entrego para Jesus, o meu nada que sou, mas quando eu entrego para Jesus, o Senhor multiplica. Então hoje eu venho buscar dentro de mim aquilo que eu tenho de melhor. Quantos dons o Senhor me deu e às vezes eu vou guardando eles só para mim. Mas esses dons, quando eu coloco a serviço, quantas graças a partir da bênção de Deus, quantas pessoas podem ser alimentadas, quantas pessoas podem ter vidas transformadas. E é isso que hoje eu venho pedir ao Senhor e eu te convido para a gente orar ao Senhor sobre os nossos dons, sobre os pães e os peixes que cada um de nós trazemos. Mas será que a gente quer colocar esses pães e esses peixes diante de Jesus? Ou a gente quer só alimentar esses pães e esses peixes sozinhos? A gente não quer dividir, a gente não quer compartilhar. Quantas vezes nós achamos que isso é só para nós? Eu não vou ensinar, eu não vou mostrar para o outro, isso é meu, senão os outros vão copiar. E pedindo ao Senhor mesmo: Senhor, esses dons que o Senhor me deu, eu quero colocar a serviço. Mas às vezes também eu nem sei como colocar, Jesus. Eu acho que são tão poucos, coisas pequenas, ninguém vai querer. Ou como eu vou te servir? E o Senhor hoje vai nos iluminar e a gente vai ver que todo dom é importante. Tudo aquilo que nós trazemos, os nossos talentos, são muito importantes diante do Senhor. E é isso que eu te convido, a nós orarmos e pedirmos ao Senhor a graça de enxergarmos todos os dons que o Senhor nos deu e que o Senhor possa nos mostrar como colocá-la a serviço. Então vamos orar? Ó Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença. Eu, Raquel, me coloco em Tua presença junto de todos aqueles que rezam comigo a leitura orante da Palavra de Deus. Senhor, mostra-me quais são os pães e os peixes que eu trago. Senhor, mostra-me os meus talentos, Jesus, as minhas habilidades, os dons que o Senhor me deu. Quantas vezes, Senhor Jesus, eu me olho para mim e acho que eu não tenho dom nenhum,
talento nenhum, ou então tudo que eu tenho, nada serve para o teu serviço, nada é importante para eu colocar à disposição. E eu sei que tudo é importante, por isso me ilumina, envia a luz do teu Espírito Santo para que eu possa saber, que eu possa entender, para que possa vir à luz tudo aquilo que o Senhor tem me dado, que o Senhor me presenteou, que o Senhor sabe que eu tenho capacidades. Por isso tira de mim toda baixa autoestima, toda baixa autoimagem, para que eu possa enxergar, para que eu possa ver, Jesus, que o Senhor conta comigo, que eu sou importante nessa multiplicação de graças, de bênçãos, de dons. O Senhor tem multiplicado, o Senhor pode multiplicar ainda mais. Por isso, Senhor, eu coloco os meus pães e os meus peixes à disposição. Senhor, faz de mim a tua vontade. Como Maria se colocou diante do Senhor e diz: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu me coloco agora à tua disposição, Senhor Jesus. Eu quero contribuir, mas para isso eu preciso reconhecer todos os dons que o Senhor me deu, todos os talentos que o Senhor me deu, todas as habilidades que eu tenho. Eu quero, Senhor Jesus, que a luz da tua misericórdia o Senhor me mostra para que eu possa te servir mais e melhor. Amém. Louvado seja Deus, porque eu tenho certeza que o nosso clamor chegou ao céu. E o Senhor vai nos mostrando quantos dons que nós temos, quantas graças. Às vezes a gente acha que são pequenos dons, o dom de ouvir. Hoje nós vivemos numa sociedade onde que todo mundo fala, onde ninguém tem tempo. E quando a gente para escutar alguém, isso é uma graça de Deus. Desde o fazer uma boa comida, uma deliciosa comida, como esses pães, esses peixes que nos levam à alimentação. Quantas pessoas são excelentes cozinheiros e podem fazer pratos maravilhosos, para que muitas pessoas possam se alimentar, a sua família se alimentar, a gente se colocar ao serviço. Quantas graças que o Senhor nos dá e às vezes a gente não consegue perceber. E é isso que hoje eu gostaria de te convidar a você começar a perceber essas graças que nós temos, esses talentos que nós temos. Quantas pessoas são tão acolhedoras. Às vezes a gente no meio da correria, a gente só vive mandando mensagem. Quantas pessoas ligam para saber como a gente está, como a família está, fazer uma visita a um enfermo, conversar com um idoso. Quantas coisas que a gente pode fazer e às vezes tirar um tempinho do nosso dia para multiplicar os nossos talentos para a glória de Deus, para que o reino de Deus seja reconhecido e que para outras pessoas possam ter vidas transformadas também. Então hoje, nesse dia, vamos nessa contemplação que nos leva à ação. Pedir: Senhor, mostra-me, Jesus. Às vezes eu me acho tão vazio e o Senhor me fez tão cheia de dons, tão cheia de graças, tão cheia de talentos. E às vezes eu não consigo perceber, Jesus, que hoje no meu dia a dia eu posso olhar para mim e falar: não, Jesus, eu tenho tantos talentos que às vezes eu nem tinha percebido, mas o Teu Espírito Santo tem me iluminado e me mostrado que os pães e os peixes, mesmo que sejam poucos, eles são para a glória de Deus. E automaticamente, quando eu vou colocando para a glória de Deus, esses talentos vão sendo multiplicados. Que Deus nos multiplique em graça, em bênção nesse dia e que a gente possa se colocar a serviço. Que Deus possa mesmo nos abençoar, nos dar um dia feliz, um dia produtivo para a glória e a graça de Deus. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.